Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 10 minutos. Você está no Jovem Pan Araçatuba. Quarta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, também pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1, assim como pela minha página no Facebook. Tá lá, live aberta, jornalista Marcelo Teixeira. Agora são 8 horas 11 minutos, vamos aos destaques de hoje. Morre em Araçatuba Gervásio Consolaro, ex-delegado regional da Receita Estadual. Entidades firmam parceria para a recuperação de áreas rurais degradadas em Araçatuba. Santa Casa recebe doação de condicionadores de ar para quartos de pediatria. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Exportações de birigui crescem quase 20% nos 2 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2022. Samar lança hoje o seu 8º concurso de desenho, aproveitando que é o Dia Mundial da Água. Sebrae está com inscrições abertas para produtores rurais participarem do programa Agente Local de Inovação Rural. E na entrevista do dia, o meu entrevistado será o contador Ederson Rigon. Ele vem falar do Imposto de Renda 2023. Se você tem dúvidas, quer fazer comentários, qualquer pergunta para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. 981061043. 981061043. Também pode enviar perguntas pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. E lá está Madalena Celoni, como sempre. Bom dia, Madalena. Ótima terça para você também. 8 horas 12 minutos. Frase do dia. Sucesso é a consequência dos aprendizados que desenvolvemos. Frase atribuída a Frederico Caldas, brasileiro, jornalista, professor, escritor, especialista de liderança de alta performance. Sucesso é a consequência dos aprendizados que desenvolvemos. 8h13. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 22 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 22 e 32. O dia amanheceu ensolarado, bonito, com poucas nuvens, mas há possibilidade de pancada de chuva à tarde e também à noite. 8h13. Vamos às notícias então. Luto. Morreu ontem em Araçatuba aos 71 anos, Gervásio Consolaro. Formado em administração e direito, foi fiscal da Receita Estadual, tendo exercido o cargo de delegado regional da Receita Estadual por 12 anos em Araçatuba. Ele estava aposentado. De acordo com seu irmão, Hélio Consolaro, Gervásio foi vítima de um infarto fulminante. Deixou a esposa, Diroca, Valdira, os filhos Etienne e Gustavo e os netos Guilherme e Laura. O sepultamento está marcado para hoje às 10 horas da manhã. O velório está sendo na Capela Lalu, Memorial Laluce. A família, os nossos sentimentos e solidariedade. Eu, particularmente, conhecia o Gervásio, conversava com ele, uma pessoa inteligentíssima. E mesmo quando estava caminhando ali na Pompeu de Toledo, nós nos encontrávamos e ele fazia questão de conversar sobre cultura, sobre temas gerais. Ele, que era uma pessoa culta, falava de tudo um pouco e muito bem. Vai deixar saudade. Na pessoa do Hélio Consolaro, meu amigo e confrade na Academia Araçatubense de Letras, transmito aí os meus pêsames a toda a família, tá bom? Força nessa hora. 8 horas 15 minutos.
Olha, por falar em luto, me lembrei aqui que ontem fui pego de surpresa ao saber do falecimento de outra pessoa que eu conhecia e não tive notícia no dia. O coronel Edgar Verdiani faleceu em Araçatuba também. Ele que atuou durante muito tempo aqui na área do CPI-10, faleceu com, salvo engano, aí, em torno dos 70 anos, parece que não tinha nem isso, e eu particularmente não fiquei sabendo. Ontem um amigo me informou, para mim foi uma surpresa, e fica aqui também a minha solidariedade à família do coronel Verdiani, que tinha muitos amigos em Araçatuba e região. Meio ambiente. Duas entidades estão se unindo ao CIRAM no programa das fontes à foz. A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, órgão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, passarão a fazer parte da maior iniciativa de recuperação ambiental em APPs, áreas de preservação permanente, no Estado. A parceria será formalizada daqui a pouco, às 9 horas da manhã, com um plantio de 200 mudas, é um plantio simbólico na Fazenda São Carlos, em Araçatuba. Por meio da parceria firmada entre as entidades, eventuais termos de compromisso de recuperação ambiental, decorrentes de autos de infração ambiental e de licenciamentos ambientais, serão cumpridos em áreas de preservação permanente, APPs, indicadas pelo CIRAM. A Fazenda São Carlos foi o primeiro imóvel rural a ter parte da sua área de APP recuperada por meio do programa das fontes à foz. A primeira ação do programa foi apresentada em abril do ano passado a produtores rurais e autoridades. Em um espaço pouco maior de 2 hectares, foram plantadas cerca de 4.000 mudas de aproximadamente 100 espécies nativas do bioma Mata Atlântica. A propriedade foi a primeira, como dissemos, das 27 que fazem parte da bacia do Córrego dos Espanhóis e que serão reflorestadas. Alguns proprietários rurais já aderiram ao programa e, para atender todas as propriedades do Córrego dos Espanhóis, serão necessárias 270.000 mudas para cobrir aproximadamente 258 hectares de APPs. Pioneiro no estado de São Paulo, o Programa das Fontes à Foz é uma iniciativa do CIRAM em parceria com o poder público e também com a iniciativa privada. O objetivo inicial da entidade é restaurar as APPs das propriedades dos seus associados, atuais e dos novos que vierem a se filiar. Trata-se de uma solução gratuita para o produtor rural, já que a restauração é uma exigência imposta por lei e que teve ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo STF, mantendo a obrigatoriedade de as APPs serem recuperadas. Parabéns a todas as entidades envolvidas. Eu, saindo aqui do programa, irei até a Fazenda São Carlos acompanhar esse plantio, porque, sinceramente, tenho comigo que é algo muito importante para a gente restaurar as APPs degradadas na região, que são muitas. Ontem, quem disse isso foi o comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar Ambiental do Estado, Hanan Maeda, que esteve aqui dando entrevista no Jornal da Manhã Araçatuba. 8 horas, 19 minutos. Solidariedade. A Santa Casa de Araçatuba recebeu a doação de condicionadores de ar para os quartos da pediatria. Agora, em quase a metade dos 19 quartos do setor, a climatização feita por ventiladores será substituída por condicionadores de ar. A melhoria é possibilitada por doação feita pela Central Ar, empresa especializada em equipamentos para climatização de ambientes. A empresa doou 8 aparelhos de 7.500 e também de 10.000 BTUs. A meta da diretoria da Santa Casa é substituir os ventiladores, sistema que predomina nas alas de internação de pacientes do SUS, por condicionadores de ar. O projeto também inclui a substituição de aparelhos que estão quebrados e sem condições de passar por manutenções. O lote doado pela Central Ar está avaliado em R$ 10.600
e foi entregue por Juliana Riquena, irmã do proprietário da empresa, João Riquena Neto. Os quartos da pediatria da Santa Casa de Araçatuba vão passar por adaptações necessárias para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. 8 horas e 20 minutos, parabéns à Central Arc e outras empresas, não apenas de climatização de ambientes, mas que possam doem aparelhos de ar-condicionado, porque o hospital e outras entidades beneficentes que prestam ótimos serviços em Araçatuba possam se valer disso. 8 horas e 20 minutos, vamos à entrevista do dia? O meu entrevistado de hoje é o contador Ederson Rigon, que já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para falar dele, o imposto de renda, algo que tira os cabelos de muito empresário, muita pessoa física por aí, não é verdade? Vamos lá, Ederson, bom dia. Muito obrigado por ter aberto aí um horário na sua agenda, porque especialmente nesta época, né, aberto o prazo de entrega da declaração, seu trabalho, tenho certeza que é intensificado. Vamos lá. Quem é que deve fazer a declaração neste ano, Ederson? Olá, bom dia, Marcelo. Só um minuto, por favor. Deixa eu abrir aqui o microfone. Agora sim. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação poder falar com vocês. Pois é, as regras esse ano para a entrega de declaração não mudou muito em relação a 2022. Estão obrigados aí aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, aqueles que tiveram posse ou propriedade de imóveis cujo valor é igual ou superior a R$ 300 mil, e quem operou em bolsa de valores com montantes acima de 40 mil ou que oferiu lucros nessa transação na bolsa de valores também está obrigado à entrega da declaração. Deixa eu te perguntar, quem vendeu, comprou carro, também tem que declarar dependendo do valor ou em qualquer circunstância? Depende do valor. A compra de carro ou de imóvel, quando você vende, ela está sujeita a ganho de capital. Isso foi uma coisa que aconteceu até com certa frequência nos últimos anos, porque os carros usados tiveram uma valoração, né? Uma valorização. Então, se houve ganho de capital, comprou um veículo lá, por exemplo, por 50 mil e vendeu por 60, essa operação sujeita ao imposto de renda, ganho de capital, e nesse caso deve ser entregue. Só que aí tem um detalhe, o imposto do ganho de capital ele deve ser pago no mês seguinte à ocorrência do fato. Então, se eu vendi um veículo lá em março de 2022 e ensejou o ganho de capital, eu teria que ter pago esse imposto de renda em abril. Lá. Declarar agora, mas o pagamento é feito lá anteriormente. Se isso não foi feito? É feito a entrega agora, mas esse imposto vai ser pago com multa e juros. Ah, meu Deus, é isso, né? E esse imposto do ganho de capital, inclusive, ele é um imposto exclusivo e definitivo que a gente chama. Você não pode compensá-lo com qualquer outro imposto que você tenha eventualmente que pagar na declaração depois. Entendi. E aí me diga o seguinte, eu recebi, por exemplo, um e-mail de um dos bancos no qual tenho conta, dizendo aqui, tá aqui o seu informe de rendimentos, sei lá, acho que foi isso. Preciso dele para fazer a declaração e de todos os bancos onde eu possuo conta corrente ou poupança? Sim, o informe de rendimentos ele sintetiza as informações, né? A sua movimentação financeira no ano anterior. Né? Então, o informe de rendimentos ele é necessário tanto para as fontes, né? Se você teve rendimento de trabalho assalariado, ou mesmo aplicação em banco. Sua fonte pagadora, ela tem que emitir assim como o seu banco. Exato. É obrigação delas te entregar isso. Até dia 28 de fevereiro, todas as fontes pagadoras devem informar para a Receita Federal, então esse prazo já esgotou, toda essa transação, justamente para liberar esse informe de rendimentos para que a pessoa tenha condições de fazer a sua declaração a partir de março. Porque senão vai dar um trabalho, imagina você ter que ficar pegando todos os seus olerites, todas as suas movimentações para poder verificar ali, verificar os seus rendimentos e informar. Então, o informe de rendimentos ele é obrigatório e é necessário sim para a elaboração da declaração. Isso independentemente de quanto tempo eu trabalhei no ano anterior ou mesmo se eu trabalhei de forma temporária, eu tenho que receber de todas as fontes pagadoras o informe? O correto é que sim, mesmo que, porque às vezes você não chegou num determinado trabalho ao limite que seja a declaração de imposto de renda, mas o somatório, você trabalhou meio ano, por exemplo, numa empresa, saiu e começou a trabalhar em outra.
Mas para fins de imposto de renda, esses rendimentos têm que ser somados. Então, sim, quem não recebeu pode solicitar para a fonte pagadora esse informe de rendimentos, que é direito de adquirir, isso é necessário. Entendi. A maior parte dos bancos, eu acredito que disponibilize isso hoje de forma virtual. Antigamente eu lembro que eu recebia em casa, mas hoje virtualmente, até pelo aplicativo, você consegue ter acesso, né, e depois entregar para o seu contador ou você mesmo fazer a declaração. Em se falando aí de rendimentos, Auxílio Brasil, é preciso declarar se passar aí, se chegar, né, aos 28.500 e tanto? Isso, exatamente essa conta que precisa ser feita. Se o Auxílio Brasil, somado às outras rendas que o contribuinte tem, ultrapassar os 28.559,70, ele deve sim ser declarado, inclusive um rendimento tributável. Então pode acontecer de a pessoa, pelo trabalho dela, não chegar ao limite necessário para a entrega, mas se somar, ele está obrigado e pode ser que tenha que pagar imposto de renda por ultrapassar o limite. Aí, viu? Isso é muito importante que a gente saiba, né? Porque tem muita gente aí que acabou pegando, enfim. E aí, se passar dos 28.559,70, tem sim que declarar. Muito bem. Você já falou aí de algumas mudanças que tem neste ano em relação aos anos anteriores, mas minha pergunta agora é a seguinte: normalmente quando a gente vai praticar uma ação qualquer que seja ela, você se planeja, você reúne informações. Quais são as ações que eu tenho que tomar, o que eu tenho que juntar, documentos de forma geral e informações antes de começar a fazer a declaração, para não ficar aquela coisa de abre aqui a declaração e aí levanta, busca um, e aí pede para um, pede para o outro, aí você leva dias até terminar todo esse procedimento. Exato. Eu sempre friso que a declaração de imposto de renda é um momento de acerto de contas de tudo aquilo que aconteceu há um ano, praticamente, né? Então, assim, o ideal mesmo é que mensalmente a gente vá se preparando. Então, eu fiz uma consulta médica, vou lá e já guardo o recibo, a nota fiscal desse procedimento. Se eu tiver algum rendimento, mesmo que esporádico, eu já tenha documento aí comprobatório em relação a isso. E no momento da declaração é fazer um checklist ali de todos os locais onde eu prestei algum tipo de serviço, onde eu paguei algum tipo de despesa, seja escolar, seja uma despesa médica, as transações que houve de aquisição de bens ou imóveis, né, imóveis ou imóveis, também é necessário ter todo esse documento. Então, um checklist de rendimentos, de despesas dedutíveis, que são basicamente despesas médicas escolares, e as transações de bens, compra ou venda, é o principal que a gente precisa ter para não cometer nenhum equívoco na elaboração. Tudo na mão, e isso tanto para o simplificado quanto para o completo. A declaração, a gente só tem condições de verificar qual que é mais vantajosa se eu reunir todo o documento e informar ali. Então, se faltar alguma coisa, porque a hora que eu informo ali as minhas despesas dedutíveis, né, aquilo que de fato eu gastei e o que eu ganhei, é que eu vou ter condições de avaliar se o modelo completo é mais vantajoso ou simplificado. Então, a omissão de algum documento ali pode me prejudicar nessa análise. Olha aí. Tudo tem que ser feito para facilitar, porque não é algo, né? O Ederson é contador, para ele é super simples falar de tudo isso, mas para nós, réis mortais, que estamos aqui reunindo documentos e pensando se vamos ter imposto devido retido na fonte ou devido a pagar, enfim, é uma dor de cabeça e tanto. Com todas as facilidades de hoje, Ederson, gostaria de perguntar para você o seguinte: antigamente a gente fazia impresso no papel, depois passou a fazer no computador, já facilitou bastante. Hoje é possível fazer a declaração pelo celular? Sim, existe o aplicativo Meu Imposto de Renda, e é possível ele baixá-lo e preencher toda a declaração para ele, até contar já com a declaração pré-preenchida, né? A Receita Federal hoje, ela já tem no banco de dados dela algumas informações que esse aplicativo vai trazer. Embora sim, né, o que a Receita Federal tem é aquilo que as fontes pagadoras, né, informaram para ela. Então isso pode estar sujeito a alguma divergência, por isso que é importante eu ter a documentação. Toda a documentação, porque esse cruzamento de dados hoje é cada vez mais fácil, simples e rápido de ser feito. Exato. E aí qualquer pepininho que der ali vai sobrar para você. Então o aplicativo é o Meu Imposto de Renda, é um app, você baixa no celular, você tendo todas as informações, você consegue fazer ali rapidamente. Você disse declaração pré-preenchida?
Lembra que eu disse, até dia 28 de fevereiro, as fontes pagadoras têm que informar para a Receita Federal tudo aquilo que foi, né? Então, assim, se eu tive um plano de saúde, se eu prestei algum serviço para alguma empresa, isso foi informado para a Receita Federal. E ela já colocou ali num pré-preenchido do Ederson Rigon. Se você abrir lá, já tem um pré-preenchido? Exato. Então, todo mundo hoje tem a conta Gov, né? Então todo mundo que tem a conta Gov nível prata ou ouro tem condições de importar essas informações. É isso que a gente chama de declaração pré-preenchida. Então, ao invés de você ficar digitando ali a documentação, isso já vai ser importado no sistema. A gente só precisa conferir isso para ver se de fato. Já houve casos, inclusive, de divergência, né, que a Receita Federal tinha um dado, mas a documentação mostrava outro. Então é preciso estar atento a isso aí. Certamente vai dar uma inconsistência, então já se preparar isso e informar a Receita Federal. Eu tenho um documento aqui que me mostra X valores e foi declarado um valor diferente. Ederson Rigon vai continuar aqui comigo no segundo bloco do Jornal da Manhã Araçatuba, porque tem bastante coisa, ainda bastante questionamento para ser respondido, inclusive um da Adriana Viviane Barbosa, perguntando aqui se despesas médicas, de dentista, de educação, quais são, enfim, se podem ser declaradas ou não. Ele já deu uma palhinha agora há pouco, um spoiler, mas no segundo bloco responde mais perguntas sobre o Imposto de Renda 2023. Se você tiver questionamentos, mande pra gente que eu repasso pro Ederson, tá bom? Aguarde um instante só. Dois minutinhos, a gente já volta. Passa muito rápido, né? Não é, cara? É sempre assim. Basicamente, eu noto que eu tô há pouco tempo, salvo engano, são uns 4, 5 meses que eu tô com o programa. Eu já noto que seria bom eu ter uma meia horinha a mais, sabia? Aproveitar melhor o entrevistado. Notícias sempre tem, mas principalmente por conta das entrevistas. Seu escritório fica no New York Tower? Não. Não, aqui na Bernardino de Campos. Eu acho que eu associo com o New York Tower por causa do Flávio Borges. A gente tomou um café no Oca lá quando a primeira vez. Foi isso então. Que eu lembrei disso. Aí cara, o Flávio me deu um Vale Café esses dias e eu não voltei lá. E faz tempo que eu não vou lá. Acho que a última vez que eu fui conversar com a Andréa Gigliotti para convidá-la para ser colunista aqui de nutrição. Ela vai falar hoje, inclusive. Falei com você um dia, pouco tempo depois. Não, bastante tempo depois falei com ela, mas agora que me veio na cabeça, cara, tá dentro da minha carteira. Vale Café do Flávio Borges. Ele saiu mesmo distribuindo desses. Eu tô com alguns lá também. Legal, boa estratégia dele, né? Faz você ir lá. Você não, normalmente, penso eu, você não vai ficar só no cafezinho, ou vai pedir mais de um, pelo menos, né? E é muito bom lá, eu gosto de lá, cara. Não gosto quando tá batendo muito solzão lá fora, não. Eu corro pra dentro. Você tá com um colunista por dia? Aí de colocar mais, inclusive por conta disso que eu te falei, de aumentar um pouquinho o tempo. Não sei se tem uma coisa na área de empreendedorismo, gestão empresarial, se você pensar. Eu já tenho 2, mas eu me interesso muito e não digo que não terei mais, não. Falo com você. 8h34, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e também pelo aplicativo LR1. Basta que você selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Olha, eu também estou transmitindo pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e a Madalena Celone até se desculpou aqui, falou: Marcelo, bom dia, falei ótima terça-feira, mas hoje já é quarta. Exatamente, eu cometo esta falha de forma recorrente, Madalena. Memória da gente, né? A gente fala que, depois da Covid piorou, não sei se isso é uma muleta ou se de fato afeta o sistema neurológico, cognitivo, enfim. O fato é que ocorre com frequência. Hoje,
quarta-feira, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. E eu, no início do segundo bloco, sempre faço um agradecimento aos nossos ouvintes pela audiência e também pela interação. Hoje quero dar o meu muito obrigado ao Chico Brandão, Manuel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Moraes, Vilobaldo Pérez, Fábio Almeida e a Lilica Teles de Almeida, o Aldo Lupo, Beto Friuli, o Silvio Rocha, o Eduardo Ferreira, Dudu, bom dia, obrigado pela audiência, ao Gil e o André Ramos Rodrigues, o Marcelo e o Álvaro Aguiar, o Carlos Mestrineri e o Sérgio Pauliello, pecuaristas aqui de Araçatuba e da região. Obrigado também ao capitão PM Hanan Maeda, que esteve ontem aqui, a coronel PM Adriana Roledo Beluso, ao coronel Newton César Zacarias Pereira, bombeiro, coronel aposentado e agora na Direção Regional de Esportes, Paulo Augusto Motoca, o major Antônio Lino Neto, capitão Flávio Zambrosi e também a tenente Emily Mioto. A vocês, muito obrigado pela audiência, pelo companheirismo de sempre. Hora de coluna semanal. Agora, no Jornal da Manhã, Araçatuba, é hora da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje o tema da fala da Andréia é intestino hiperpermeável. Intestino hiperpermeável. Ah, não sabe o que é? Ficou curioso? Então preste atenção no que ela tem a dizer. A capacidade em filtrar corretamente as substâncias que nós consumimos. É como se a peneira tivesse com buracos maiores do que deveria e com isso passa para a circulação toxinas, substâncias que eram para ser eliminadas e as macromoléculas alimentares, ou seja, algumas macromoléculas de alimentos que não foram totalmente digeridos. E o que causa essa hiperpermeabilidade do intestino? Bom, a disbiose é uma das principais causas. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais, uso abusivo de álcool, de cafeína, uma alimentação industrializada, processada, rica em aditivos alimentares, também já foi comprovado que aumenta a permeabilidade do intestino, deficiências nutricionais, alimentos alergênicos, má digestão e deficiências nutricionais. Então, essas são as principais causas do aumento dessa permeabilidade do intestino. E o que nós podemos fazer para ajudar o intestino a fechar esses pequenos buracos que foram abertos? Existem vários suplementos que podemos usar, como zinco, vitamina A, vitamina D, um aminoácido chamado glutamina. A glutamina, ela fecha esses pequenos buraquinhos. Alimentos antifúngicos, como cravo, óleo de coco, orégano. Alguns alimentos que ajudam a melhorar a digestão, como alecrim, gengibre, erva cidreira, limão. E alimentos e fitoterápicos com ação anti-inflamatória, como a cúrcuma, o gengibre, própolis, alguns chás e vegetais de maneira geral. A utilização de pré e probióticos também é muito bem-vinda. Os pré-bióticos são fibras alimentares e os probióticos podem ser usados em forma de produtos prontos ou mesmo em alimentos como o kefir ou kombucha. Os principais sintomas das pessoas que têm essa hiperpermeabilidade intestinal, normalmente, são pessoas muito alérgicas, que são muito sensíveis, tanto a alergias alimentares quanto alergias ambientais. É aquela pessoa que espirra demais, que tem sempre uma sinusite, uma rinite, que vive com coceira no nariz. Também pode ter relação com dores articulares, dores musculares, dores de cabeça, cansaço excessivo. Então, são inúmeros os sintomas e algumas doenças autoimunes também podem ter relação com este intestino muito permeável.
importante que as pessoas procurem ajuda profissional, que não façam restrições por conta própria. Isso pode gerar ainda mais deficiência nutricional. Então, quando a gente fala sempre aqui que nós passamos as dicas, então isso serve de alerta para que todos procurem um profissional adequado para que faça uma boa anamnese, para que peça os exames de sangue, avalie as deficiências nutricionais individuais e assim possa conduzir o tratamento de forma mais adequada. Espero que todos tenham gostado das dicas de hoje. Esta foi a Andrea Gigliotti falando hoje sobre intestino hiperpermeável. Se você quiser obter mais dicas e orientações da Andrea, siga nas redes sociais, no Insta Andrea Nutri Funcional e no Facebook Nutricionista Andrea Gigliotti. 8h40. Vamos falar agora de economia. As exportações de birigui cresceram quase 20% nos 2 primeiros meses deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e fevereiro, as empresas locais comercializaram 7 milhões e 400 mil dólares da produção local em outros países. Já nos 2 primeiros meses do ano passado, haviam sido 6 milhões 177 mil dólares. De acordo com dados compilados pela plataforma Observatório Econômico, os principais produtos exportados foram transformadores elétricos, resíduos de metais preciosos, calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico e calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou outras coisas. Todos os produtos apresentaram aumento na comercialização e no valor enviado ao exterior com relação ao mesmo período do ano passado. A exceção ficou por conta aí dos resíduos de metais preciosos, que, embora tenha sido de 1.548.000 dólares em negócios, apresentou queda de 5%. Ao analisar os resultados por país, os 5 principais destinos dos produtos de birigui neste ano foram Canadá, Japão, Argentina, Bolívia e Paraguai. Juntos, representaram 62,5% do valor total exportado por birigui no período. O Canadá foi o principal comprador, com quase 900 mil dólares negociados. Para o prefeito Leandro Maffez, os resultados positivos das exportações de birigui neste início de ano trazem perspectivas de continuidade do avanço exportador da economia local para os próximos meses do ano. É isso, birigui exportando e sendo seguida aí, espero que por outros municípios da região. Naradina, Valparaíso, Araçatuba também tem uma forte exportação. Tomara que seja um bom ano para todos estes municípios. 8h42. Vamos falar agora de concurso. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, lança hoje, Dia Mundial da Água, o seu 8º concurso de desenho. O evento de lançamento vai ocorrer daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na Escola Municipal Professora Maria Mercedes Cassiolato de Souza, lá no Atlântico. Neste ano, o tema do concurso será Gota a Gota, você também pode fazer a diferença. Seja um beija-flor na luta contra a crise global da água. O objetivo é estimular os participantes a refletir sobre a importância do uso consciente da água e os benefícios para o meio ambiente. O concurso de desenho da Samar é voltado para alunos da rede municipal de ensino com idades entre 6 e 11 anos. A expectativa é que 30 escolas participem do concurso, sendo aí mais de 9 mil alunos em todas elas. No ano passado, a Samar recebeu 9.600 inscrições e 10 alunos, né? Não 10 mil, 10 alunos foram premiados. 5 primeiros lugares de cada série, do primeiro ao 5º ano, recebem tablets e os segundos lugares, vales compras no valor de R$300. As escolas dos primeiros colocados em cada série também recebem computador de mesa ou desktop. Neste ano, a premiação é a mesma do ano passado, com a inclusão de um prêmio para cada professor dos primeiros alunos colocados. A cerimônia de premiação dos vencedores será no dia 5 de junho, durante evento da Samar, na Semana do Meio Ambiente, com local e horário a serem ainda definidos e comunicados posteriormente. No ano passado, preciso dizer, participei da comissão
julgadora do concurso. É muito bacana. Parabéns a Samar pela ação, que tem aí um caráter educador. É muito importante que as crianças transmitam isso aos pais e que todos, de forma geral, pensem diariamente no consumo consciente, racional, portanto, da água. Um bem que, ao contrário do que nós, mais velhos, aprendíamos no passado, não é infinita. Porque Ederson Rigon continua aqui comigo. No passado, as professoras diziam, porque este era o conhecimento que chegava até elas, e elas, né, passavam aos alunos, que a água era inodora, incolor, insossa e infinita. Não é mais infinita, nunca foi, mas agora corrigida a informação, não é infinita. Cuide todo santo dia para que não falte, não é? Você tinha essa informação também, Anderson? Falavam isso para você, que era infinita, não? Sim, a gente aprendeu dessa forma, mas a prática não... Não condiz com a realidade, exato. Não é verdade? É isso. 8 horas 45 minutos. Vamos à última notícia antes de retornarmos à entrevista com Ederson Rigon. Vamos falar de agronegócio. Atenção aí, você, produtor rural de Araçatuba e região. Estão abertas as inscrições para o programa Ali Rural, agente local de inovação rural do SEBRAE. A ação é voltada para micros e pequenos empresários do segmento rural. Por meio do programa, o SEBRAE disponibiliza um especialista em inovação que vai atuar durante 8 meses junto com você. O profissional vai identificar pontos de melhoria e aplicar uma metodologia desenvolvida pelo SEBRAE para que a sua empresa rural alcance os melhores resultados. Estamos falando aí de metodologia de inovação, soluções específicas e planos de melhorias. Garanta já a sua vaga inscrevendo-se no link que está lá nas mídias sociais do SEBRAE Regional Araçatuba e tenha um agente local de inovação rural para ajudar no seu agronegócio. Mais informações podem ser obtidas no telefone do SEBRAE 3607-2987. 3607-2987. 8h47, vamos à segunda parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é o contador Ederson Rigon, que desde o primeiro bloco está falando sobre Imposto de Renda 2023. Falou quem deve declarar, que é informe de rendimento tributável, se quem ganhou o Auxílio Brasil deve ou não declarar, as principais mudanças, né? Enfim, agora o Ederson, vou pedir a ele que comece falando sobre quais são as deduções legais ou desconto simplificado, Ederson. Vamos lá. Nós temos então duas formas de apresentar a declaração de imposto de renda, a declaração simplificada e a completa. Na completa é informado todas as deduções permitidas, então despesas com instrução, educação, as despesas com saúde, então consultas médicas, exames laboratoriais, plano de saúde. Dentista pode? Pode. Pode também? Pode. São despesas dedutíveis, dependentes, então se tem filhos até 21 anos ou acima de 20 anos que cursem faculdade também é uma dedução que pode ser informada. Então na declaração completa vai todas essas deduções. Na simplificada, o que é feito é aplicado um desconto de até 20% dos rendimentos como uma dedução. Esse desconto é limitado a R$ 16.700. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um rendimento de R$ 100 mil no ano, ele vai aplicar lá 20% de desconto, daria R$20 mil, mas ele vai limitar a 16 mil essa dedução. Então é por isso que é importante ter toda a documentação para justamente comparar se vai valer a pena fazer pela simplificada ou pela completa. Compensa pela completa quando o valor de dedução supera aquilo que já se tem de desconto pela simplificada. Entendi. Aí um detalhe importante é o seguinte, as despesas escolares ela tem um limite de 3.561 por ano, tanto do titular da declaração como dos dependentes. Então, para quem tem um filho, por exemplo, ele pode declarar uma eventual despesa dele, quem faz uma pós-graduação ou ainda faz faculdade, isso é uma despesa dedutível, e também do filho dependente, se ele estiver cursando a escola ali. As despesas com saúde não existe limitação. Não tem limitação.
Só que assim... Tudo que você gastou no ano, você pode informar. Agora, isso chama a atenção, justamente por não ter limite, chama a atenção da Receita Federal. Então, é comum quem apresenta muitas despesas médicas que a declaração às vezes entra em malha fina, que a gente diz, justamente para que você comprove essa documentação perante a Receita Federal de que houve aqueles gastos. Vou aproveitar então que você citou o termo, o que é de fato a malha fina? A malha fina é quando a Receita identifica alguma omissão de informação, seja ou alguma inconsistência. Quando os dados cruzados não estão batendo. Não estão batendo. Então, assim, pode ser de um rendimento que foi deixado de declarar, ou alguma despesa que foi informada ali e ela não tem isso no banco de dados dela, então ela pede uma justificativa. Não quer dizer que está sendo multada a pessoa. Foi identificada uma inconsistência e é preciso rigorizar. O ano passado, inclusive, a gente teve mais de 1 milhão de declarações aí em malha fina. Caramba! Algum tipo de correção. A maioria por omissão de rendimento. Mas dá para fazer correção. Sim. No momento em que ela notifica, né, ela já abre um período para poder ou comprovar a documentação ou retificar a informação. Se for Tem a retificação também. Ou seja, você pode corrigir caso tenha como fazer isso, obviamente. E aí, Ederson, quero perguntar também, quem é casado deve declarar com o cônjuge? Essa é uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. Normalmente não é vantajoso declarar em conjunto a declaração, porque os rendimentos vão ser somados. Então pode acontecer o seguinte, do casal ter fontes de renda separadas e eles estarem sujeitos, por exemplo, à alíquota de 15% de imposto de renda. Nós temos 4 faixas de tributação. Quais são? 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Isso vai depender do rendimento que está sendo declarado. Sim, quanto mais alto, maior a alíquota. Maior a alíquota. Então pode ser que individualmente a pessoa esteja sujeita ali à alíquota de 15%. E se ela somar com o do cônjuge, talvez ela vai para 27%. Então pode ali dar um imposto a pagar maior ou uma restituição também menor. Então precisa ser avaliado certinho se vale a pena declarar em conjunto. Uma outra possibilidade é de declarar em separado os rendimentos, mas os bens que o casal tem em comum ser declarado numa única declaração. Isso pode ser feito. E aí eu informo, por exemplo, se eu declaro os bens que são comuns com a minha esposa na minha declaração, ela pode informar na declaração dela que já constam informados na minha e mencionar ali o meu CPF para que a Receita possa verificar essa informação. Você falou em restituição. Quem é que tem direito a ela? Como a declaração de imposto de renda é um ajuste de contas, nela vão ser informados todos os rendimentos que ocorreram em 2022 e as deduções. Normalmente quem é assalariado já tem ali a sua retenção mensal no olerite, que a gente chama de imposto de renda retido na fonte. Então no momento de ajuste da declaração é feita essa comprovação. Se os rendimentos declarados, menos as deduções e o imposto que já foi pago, superar o imposto apurado na declaração, a pessoa tem uma restituição. Normalmente quem é assalariado tem uma fonte pagadora apenas, quase sempre há restituição de imposto, porque você vai pagando mensalmente, e como na declaração em que você faz as suas deduções, seja pelo regime simplificado, seja pelo completo, normalmente há uma restituição ali. Isso já não é tão comum quando a pessoa tem 2 fontes de renda, porque essas fontes não se comunicam mensalmente, e na Receita Federal isso é unificado. Então pode ser que eu vou pagando imposto de determinada fonte durante o ano, mas na declaração, quando eu somo esse rendimento, eu tenho ali um saldo ainda a recolher. Entendi. Eu gostaria de abordar aqui a questão de doenças, algumas específicas. Eu entrevistei tempos atrás aqui, algumas semanas, mães de filhos autistas e conheço também pessoas que tiveram câncer. E aí a pergunta é, existem alguns tipos de doenças que dão isenção ao cidadão, ao contribuinte? Aí é o seguinte, tem uma lei 7.713 de 88. Ela elenca ali as doenças que estão sujeitas à isenção de imposto de renda. Então, a AIDS é uma hipótese, as pessoas que têm problemas cardiovasculares graves, o câncer, né, são exemplos de doenças que dão direito à isenção de imposto de renda, mas essa isenção é para os rendimentos oriundos de aposentadoria ou pensão. Apenas para, neste caso específico. Entendi. Então, se a pessoa é portadora de uma doença dessa, mas ela trabalha, por exemplo, em vínculo empregatício como empresa, esse rendimento não sofre direito à isenção.
Só quem já é aposentado ou é beneficiário de alguma pensão. Aí precisa passar por uma perícia no INSS, ele vai atestar que de fato essa doença existe. E aí o próprio informe de rendimentos, que a gente comentou no primeiro bloco, ele já vem lá detalhado como um rendimento isento para o beneficiário daquele rendimento. Entendi. Você é contador. Eu imagino que quando abriu aí o prazo para entrega da declaração, a procura no seu escritório tenha disparado de forma geral em todos os escritórios de contabilidade. Quem mais procura os escritórios? Pessoa física, pessoa jurídica, empresas grandes, pequenas ou médias? Nesse momento, pessoas físicas, né? A declaração agora é voltada justamente à pessoa física. Então, agora a procura mesmo são de pessoas físicas para poder... Eu até me surpreendi, porque esse ano a Receita acabou aumentando um pouquinho o prazo, né? Tanto de início como o prazo final. E foi até surpreendente, eu estou vendo um volume assim grande de pessoas procurando já nos primeiros dias aqui. Nós começamos agora dia 15 a entrega da declaração. Nos anos anteriores começava dia 6, dia 7, no comecinho de março, a gente aumentou aí quase um mês de prazo. Um mês, começava em março, terminava em abril, agora vai até maio, não é? 31 de maio. 31 de maio. Nos anos anteriores houve uma prorrogação por conta da pandemia, Sim. Mas assim, se iniciava com prazo em abril, depois a Receita estendia isso por mais um mês. Esse ano não, já começou com o prazo aí até 31 de maio. Eu sei que é só de pessoas físicas, mas algumas empresas acabam adiantando o expediente procurando também, não? Não. As declarações de pessoa jurídica, ela já está vinculada à contabilidade dela, entendeu? Então, assim, quem então não há... entendi. Isso já está amparado dentro do que a gente chama de SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital. Então, as empresas que estão sujeitas a ele, os próprios escritórios, ou o próprio contador responsável já faz. E para quem é optante do Simples Nacional também, o escritório especificamente já cuida disso aí. Então vamos lá, dada a informação, eu que na verdade pensei de forma errada aqui, são pessoas físicas, de fato, né, o imposto de renda neste momento. E aí, a pergunta é, você falou prazo 30 de maio, 31 de maio, prazo final. Quais as penalidades para quem não declarar no prazo? Dá para declarar depois, certo? Mas quais as penalidades? A principal é uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto declarado. Então, o mínimo é R$ 165,74. Além disso, a não entrega da declaração para quem está obrigado, ela pode causar uma pendência no CPF, que hoje é o principal cadastro que a pessoa física tem. Sim. E ao ter uma pendência, vai impossibilitar ali um financiamento bancário. É uma série de constrangimentos, né? Gera um problema. Entendi. Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação, que a gente já está partindo aqui para o final do programa. Aberta a declaração de imposto de renda para pessoas físicas. Tem aí uma declaração pré-preenchida, certo? Já com seus dados, mas você precisa entrar, ele tem a login e senha do gov.br, prata ou ouro. Só lembrando, se você ainda não tem, você consegue fazer ali pelo aplicativo esse upgrade, chamemos assim. E aí você tem uma pré-preenchida que você pode utilizar ou descartar. Exato. É possível fazer a simplificada ou a completa. Ederson Rigon nos disse que o melhor é que você já tenha todos os documentos em mãos. Se não fez isso mês a mês no ano passado, corra atrás agora e tenha todos, inclusive o informe de rendimentos, todas as fontes pagadoras e bancos também. Exatamente. Tanto para conta corrente quanto poupança? Qualquer movimentação bancária. Ações em bolsa de valores, as corretoras dão o informe de rendimentos, uma aplicação, seja poupança, previdência privada, qualquer movimentação está sujeita à declaração e ao informe. Muita gente está fazendo investimentos hoje, eu sei que você falou, mas existe aí a necessidade, a obrigatoriedade de você fazer a declaração em determinados termos, né? Isso. Até ano passado, quem movimentou ações em bolsa de valores, independente do valor, estava obrigado a entrega da declaração. Esse ano a Receita está obrigando quem movimentou acima de R$40 mil. Movimentou. Tá. Ou quem auferiu algum lucro na venda de ações de qualquer valor. Qualquer valor. Até o ano passado a gente teve vários casos de pessoas que tiveram o CPF pendente de regularização, porque foi tentar, eu quero ver como é que funciona ali comprar e vender ações, fez olhar uma operação, não se atentou à declaração de imposto de renda e depois teve uma pendência de CPF, entendeu? Porque era qualquer valor. A partir desse ano ela deu uma flexibilidade.
É isso. Quem teve ganho com Auxílio Brasil, se ultrapassar na soma de rendimentos os R$ 28.559,70, tem que declarar o Auxílio Brasil. Também falamos, acho que, de tudo que era importante aqui, deixamos alguma coisa para trás, Ederson. Deixa eu só fazer um comunicado para quem entrega a declaração completa. Tá. Nesse caso, existe a possibilidade da doação solidária. Legal. Sim. Né? Então, nós, como contadores, a gente sempre orienta para que a pessoa faça essa destinação, porque não representa um acréscimo para a pessoa, é uma destinação do imposto dela. Então, quem tem imposto a pagar vai ter um abatimento desse valor, porque ela vai destinar uma parte para o Fundo de Assistência à Criança e Adolescente, ou Fundo do Idoso. E para quem tem restituição, essa destinação vai aumentar o valor. Então, assim, é uma destinação do imposto, não representa em acréscimo de despesa para o contribuinte. Então, a gente pede aí para que as pessoas, se tiver dúvida, consulte um contador, mas que façam essa doação, porque essas entidades necessitam. A gente pode doar até 6% do imposto apurado, sendo 3% para o Fundo da Criança e Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso. Perfeito. Na semana que vem, inclusive, eu vou contar aqui com uma representante do Condica para detalhar um pouco mais essa informação que o Ederson nos deu. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Quando tiver informação relevante que queira compartilhar com os nossos ouvintes, me mande como sugestão de pauta, eu dou uma avaliada e abro o microfone para você aqui, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre. Valeu, bom dia. Por hoje eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã, aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, os meus entrevistados serão o presidente do Observatório Social do Brasil, Araçatuba, o Walter Aguiar, e o coordenador do observatório, o Tiago Almeida. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Selecione no menu Nossas Rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência, você continua com muita música boa, pop rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.